Graça e paz, amados. Para mim é uma alegria estar aqui. E é a primeira vez desde que eu cheguei que eu estou assim junto de tantos irmãos. E quando, queridos, sempre que eu saio da minha casa e venho para minha família e venho visitar as igrejas que me ajudam, vejo rever a minha família. Eu tenho sobrinhos netos que eu ainda nem conheço, vários bebezinhos ainda. E eu digo que às vezes isso dá uma tristeza, um dos salários do ministério, mas os meus bebezinhos em Curatânia, eles me veem, eles ficam tão felizes e balançam os bracinhos e estendem os bracinhos para mim, eles querem colinho. Mas os bebezinhos, os meus sobrinhos netos daqui, ficam assim, se afastam, porque eles crescem e eu nem conheço, porque, como o irmão falou, eu estou com 52 anos de ministério indígena, e se Jesus não vier, e se Ele não me levar antes, dia 15 de abril, eu completo 53 anos de ministério indígena. Como o irmão falou, meu nome é Jandira Dominoni. Jandira, eu tenho uma etnia indígena também, Carijó, que a minha bisavó era Carijó, que habitavam ao norte de Santa Catarina. E Jandira quer dizer aquela que faz mel. Com meu povo Iacuana, eu sou mamãe, eu sou vovó, mas também sou Ana, que é abelha também. Então, meus queridos, cada vez que eu venho, eu fico assim, feliz e não devo nem de me admirar, de ver a criatividade de Deus. Porque eu vejo tantas feições diferentes, tão lindas, tantas cores diferentes, tanta alegria. Deus é bom. E Deus tem feito tanta coisa boa para nós. Eu completei agora em janeiro 83 anos. Eu não sei assim quanto tempo mais eu tenho, né? Não sei. Mas eu tenho dedicado a minha vida a esse trabalho desde que eu posso me lembrar. A minha visão foi sempre levar a palavra, e missionária estava sempre no meu coração. Quando eu era menina, e nós moramos numa ilha em Santa Catarina, pequena, não tinha essas coisas de folhetos, essas coisas assim. Então eu lembro, eu ainda mal sabia ler e escrever, eu gostava de pintar. Então eu pintava alguma coisa bonita, escrevia versículos bíblicos. E quando ia para a escola dominical, lá em São Francisco do Sul, as casas coloniais, no tipo colonial, com janelas bem baixas, tudo aberta, e eu ia jogando aqueles desenhos pelas janelas, queridos. Eu também dobrava bem dobradinho, colocava numa caixa de fósforo aqueles versículos bem embrulhadinhos com papel de presente, e ia jogando pela rua, queridos. Eu lembro disso, eu ia jogando pela rua. Se alguém visse uma caixinha de fósforo, não ia se importar com ela, mas se está toda assim, embrulhadinha como um presente, com papel colorido, fitinhas, aí vê no chão e olha, ele vai abrir e vai ler e vai ser abençoado. Era assim que eu pensava. Então, meus queridos, talvez vocês não saibam, mas já há muitos anos, tantos que eu não posso lembrar, tenho contado
ou tenho podido contar com a ajuda da primeira IPI de Marília, no ministério, junto com o meu povo. Por isso, meus queridos, graças a Deus por todos vocês que contribuem com as suas orações, com as suas ofertas, com os seus dízimos. Quando, queridos, Asas chega em Curatânia, que é muito difícil isso acontecer, mas quando ele chega na nossa casa, e eu abro o malote onde está a nossa correspondência, sempre encontro o comprovante da fidelidade dessa igreja, do carinho pelo meu povo, do carinho, do amor pela obra do Senhor. Porque sem as igrejas que ficam aqui, os irmãos, o trabalho não pode ir para frente, meus queridos. Mesmo em meio às tribulações aqui da pandemia, a primeira IPI de Marília continuou comigo. Muito obrigada. Eu posso entender a alegria de Paulo quando recebeu a oferta de Filipenses. Estou sempre me recordando e estou sempre postando. Paulo disse: recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Meus queridos, usando as palavras do meu querido e saudoso pastor Shede, ele disse que o serviço e a participação sacrificial não só sustentam o trabalho do Senhor, mas são atos de culto que agradam a Deus. E o meu Deus, queridos, segundo a sua misericórdia em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. Eu faço parte, por favor, poderia pôr a primeira foto? Aí faço parte, sabe, meus amados, eu moro sempre naquela floresta, e sou absolutamente analfabeta com tudo, dessas coisas, dessa tecnologia moderna. Mas, meus queridos, eu faço parte da missão evangélica da Amazônia. E eu tinha trazido uma foto, eu penso ter trazido uma foto da nossa convenção. Eu não sei se vem de lá para cá ou o que faz. Mas está ali. Então, essa foto é a foto da nossa convenção. Queridos, uma vez por ano a gente se reúne, porque todo mundo está no seu campo. Então, aqui então nós temos mostrando mais ou menos, pelo menos um pouco do nosso grupo. Estamos trabalhando com várias etnias diferentes, vários dialetos. Trabalhamos no estado de Roraima, mais para cima, mais para o norte de Roraima, e também numa parte do Pará. São várias etnias. Eu sou responsável, por favor, pode passar a outra foto. Eu sou responsável pelo grupo Yequana. O meu povo chama-se Yequana, tem um pouco a ver com água e madeira. E vocês vão ver algumas fotos deles, e eles são lindos, o meu povo é lindo, e nós moramos numa região muito, muito, muito bonita. Então, eu sou responsável pelo grupo Yequana. Nós moramos a noroeste do estado de Roraima. Infelizmente, a gente estamos sem um mapa para representar. Já estamos na fronteira com a Venezuela. Moramos
numa parte bem estreita mesmo, porque nós estamos numa região de serra, é serra, como uma escada mesmo. Então, a Curatânia fica num lugar bem estreito, vocês vão ter oportunidade de ver. Há um grupo mãe de Equana, e todos os outros grupos menores se originaram desse grupo que eu chamo mãe, em Auaris, em Fuduadunha. Sempre que a pesca, a caça começa a ficar escassa, sempre que a terra começa a ficar não tão fértil, precisa ir muito longe para fazer roças novas, há uma divisão. Eu chamo de êxodo. E então, queridos, em 2008, nós descemos o rio, que chama-se o rio Auaris. Nós descemos o rio, e então nasceu uma aldeia nova, que foi Curatânia. Eu pensei ter umas na frente, já passou algumas na frente? Meus queridos, Curatânia quer dizer lugar da Zarabatana, e fica a 1h50 de voo de Boa Vista. Se precisa de dentista, tem que voar 1h50 para ir. Tudo que a gente necessita, nós precisamos do avião de asa de socorro para sair. Graças a Deus, agora, nós temos a CESAI, que é o órgão que cuida da saúde indígena em Roraima. Ele pôs um posto em Curatânia. Então, quando nós temos uma emergência grande, que a gente não pode cuidar ali, a CESAI manda um avião que retira e leva em Boa Vista, onde tem um hospital, onde pode ser atendidos melhores, porque graças a Deus por isso que a gente não teria de jeito nenhum condições de dar essa assistência para o nosso povo. E às vezes são emergências mesmo, que o avião de asas de socorro não é sempre que vai. Curatânia é um lindo lugar. Nós temos rios, e o nosso rio é muito piscoso, temos uma natureza exuberante, verdes, com vários matizes. Temos chuva, muita chuva, mas também sol. Temos, foi aberta a clareira, precisamos abrir a clareira, desmatar para poder fazer as nossas casas. Então, só num período do dia fica muito quente, no mais está sempre fresco e à noite é frio de verdade. Ali nós temos a canoa, que a canoa é o nosso único, a nossa única condução. O rio é os nossos caminhos. Vamos para a roça, descemos, o que temos que fazer precisa da canoa. O meu povo, ele é muito esperto e ele é muito inteligente nas canoas. E as canoas do meu povo têm sido usadas até pelos militares em Roraima. E nós temos muitos visitantes. Muitos visitantes não tão desejáveis, né? Nós temos as cobras, isso, e essa cobra aí, eu queria falar sobre a cobra por enquanto, mas essa cobra, pode ver pela cauda, que ela não é venenosa, daquele tipo da jararaca, mas ela tem uma boca cheia de dentes, ela morde igual cachorro, e aquela ferida é uma ferida que custa sarar, e ela é rápida, e ela sobe nas árvores também. Então a gente tem cuiuio, a gente chama eu não sei se existe por aqui, se alguém conhece, se nós temos um biólogo aqui, não sei, né? Não sei, queridos.
E nós temos também aranhas de vários tamanhos e tipos. Nós temos tem também esses assim comuns, que é ratos, né? Essas coisas, e outros insetos, também temos bastante. Eu não sei, temos um tipo de sapo também muito diferente das rãs, das pererecas e outras que nós temos lá também. Nós temos, daí o próximo veio, mas de repente vai aparecer ali o bichinho. Eu não percebi enquanto meu sobrinho estava preparando as coisas. Nós temos escolas em Curatânia. A escola está no meu coração, porque se um povo, ele aprende a ler, ele tem a palavra de Deus, ele vai para frente. E então, em Curatânia, ou com os Caiuás, ou em qualquer comunidade que eu passei, o menino aprende a ler na própria língua. Essa é a primeira língua dele. Eu não sei como é que está ficando, porque está ficando cortado, mas, meus amores, já formamos muitos professores. E eu separei o Reinaldo, porque o Reinaldo foi o primeiro que se formou no magistério. Então, queridos, ali está a mãe, e estou eu, que sou a avó, daí eu estou junto dele. E depois temos a próxima foto, que esse aí foi... que pena, né? Que eu não sei o que foi que houve lá, quando meu sobrinho trabalhou. Mas, meus queridos, essa é a foto de um ensino médio que tínhamos em Curatânia. E eu separei essa foto porque o Joel está ali com a menininha no colo, que é a Jussara, a filhinha dele. E o Joel, ele se formou no ensino médio, ele foi para frente, ele fez vestibular. Ele está cursando e já está terminando até a faculdade de enfermagem, o meu Joel. Agora, quando eu cheguei em Boa Vista, ele me telefonou, ele disse: vó, já terminei, o meu TCC, que a gente chama, será? Ele terminou o TCC, ele disse, mas eu ainda não fiz a defesa dele. E eu já anteriormente tinha perguntado para ele qual foi o tema que escolheste, mas ele é muito sabido, então ele escolheu a malária, porque a gente vive no meio da malária, tem o mosquito da malária, ele sabe tudo o que deve fazer para controlar a malária. Ele mesmo já teve mais que 3 vezes malária. Então, agora, quando eu cheguei, ele disse: vou começar o meu estágio, vó. E a partir do dia 14 eu começo o meu estágio vai passar por vários hospitais. Então, estejam orando pelo meu menino, porque a Covid lá ainda está muito difícil, e perderam médicos, perderam enfermeiros, e o meu menino vai estagiar nos hospitais. Então, por favor, estejam orando por ele. Eu, às vezes, falo do Paulo, que o Paulo, nas minhas cartas, que o Paulo leva as minhas cartas para postar no correio, que está lá com a camiseta branca. Ele é o Paulo, e ele também faz a manutenção na minha casa. Temos o Martim, bem ali no meio, de óculos. Ele é o nosso gestor, e ele já passou em concurso público como professor, e agora estamos esperando os outros que já fizeram faculdade também, só que desde já 2008, eu acho, não sei, não se abre um concurso público em Roraima para professores. Estejam orando por nós, por favor. Então, pode passar a outra foto, por gentileza. Aqui, aqui nós temos a família, que nós somos uma família, né? Eu sou a vovó deles, mas aqui nós temos a família do Marco Antônio, que é o nosso líder. Então, está uma família aqui reunida aqui, eu acho que é o 9º ano até dessa foto, mas só para mostrar como Deus tem abençoado o povo, como tem dado disposição de estudo, porque se não fosse a cooperação dos pais da comunidade, a gente nem tinha chegado nessa fase, porque o menino precisa trabalhar também. Então, eles saem do trabalho para poder estudar. Então, eles têm que estudar. A obrigação dele é estudar.
Então, pode passar, querido. Não tem mais nenhuma foto? Eu peço desculpa porque eu não sei lidar com isso, né? Então, e eu não vi direitinho o que o meu menino fez. Mas, meus amores, é um lindo lugar lá. O meu povo é um povo que é um povo alegre. Ele na foto, ele está assim, se eu tirar a máquina, ele está todo rindo, mas eu ponho a máquina e ele fica sério na hora. Mas ele é um povo muito alegre, mas ele também tem um problema muito sério. É um povo aferrado com todas as forças, as suas crenças espirituais e culturais. Então, eles amam ouvir sobre Jesus. Nossa, é uma alegria, eles amam cantar. Vocês cantaram bastante aqui, fiquei tão feliz. Eles gostam de cantar e cantar. Não, vamos cantar mais um. Eles gostam de ouvir as histórias sobre as curas também, os ensinamentos de Jesus. Depois conversam entre eles na casa do conselho. Conversam como podem adaptar aquilo que eles estão ouvindo, que estão aprendendo ao contexto deles. Mas eles são, meus queridos, resistentes ao Evangelho, muito resistente ao Evangelho. Eles dizem que Deus tem uma linguagem diferente para cada povo. Nós, diz eles, que não somos equanas, nós precisamos de Jesus para chegarmos a Deus. Eles precisam do sangue, que vem através dos açoites. O sacrifício traz purificação e proteção. Não está muito longe de nós, que nós precisamos do sangue redentor de Jesus, da cruz. E Jesus já apanhou por nós também. Então, quando eles ouvem a história de Jesus, eles sabem o que Jesus passou, porque eles passam também. O problema deles é que é o sangue deles, eles têm que dar o sangue deles para poder se comunicar com Deus, para ter uma esperança de um dia estar com Deus. Eles têm duas entidades em quem acreditam. Em Deus, que é o Anadi, Criador de todas as coisas, com o poder da sua palavra, e Carruchaua, que é o inimigo de Deus. E é o inimigo de Deus que aprisiona o povo, porque eles rejeitaram a Deus, com todas as disciplinas que Deus deu, rejeitaram a Deus. E então Deus disse para eles, e Deus descia, e Deus falava com eles, é a crença deles. E eles têm até a história do dilúvio, que não era um barco, mas era um tipo de cabaça muito grande. E como eles não se voltaram para Deus, Deus disse: eu vou embora e vocês nunca mais vão me ver. E agora vocês querem Carruchaua, vocês vão ficar com Carruchaua. Por que escolheram? Porque Carruchaua era mais fácil de fazer. Eles tinham mais liberdade de vida com Carruchaua e não com os preceitos de Deus, mas Deus os castigou nesse ponto. Deus sumiu, nunca mais viram Deus. E agora então eles se oferecem em sacrifício, e a tristeza mesmo, quanto sangue precisa ter, quanto açoite para que Deus os aceite, para que Deus os aceite. Pensando, sexta-feira à noite, e eu pensando no meu povo, e preocupada com eles, porque recebi um telefonema. O Joel mesmo pegou Covid, o Curatânia está sem Covid, mas diz que pegaram a influenza, e diz que a influenza foi pior do que a Covid. Então, eu preocupada com eles, preocupada com o pensamento deles, preocupada com as preocupações deles. De repente, eu me lembrei de um texto que eu gosto, mas eu gosto mesmo, de verdade, que está em Mateus, que eu estou sempre repetindo. Mateus, no capítulo 9,
no versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus, ele estava sempre em movimento. Cada vez que a gente olha, Jesus está indo, está saindo, está chegando. E embora esteja sempre ensinando, mas agora na Record está passando alguns projetos deles, né? E Jesus está caminhando, e ele caminha tão calmo, né? Eu fico admirada, porque eu sou assim, eu começo a andar devagar, de repente estou acelerando. Eu sou um pouco acelerada, e Jesus está andando tão calmo, e ele andava devagar, não é? Eu não posso ver assim Jesus correndo, só se ele estivesse brincando com as crianças, daí sim, mas ele estava sempre caminhando. Como eu falei, eu sou um pouco acelerada, porque para mim o dia precisava ter umas 48 horas, mais ou menos assim. Eu estou sozinha, eu não tenho uma equipe, eu estou sozinha dentro da comunidade. Então eu acordo ali pelas 5h20, daí eu fico preguiçando um pouco, até 5h30, para fazer a minha devocional, a minha horinha com Deus, que eu tenho que fazer aquela hora, porque depois o dia vai ser terrível. E, queridos, 6:15 eu tenho que falar com Asas de Socorro, eu estou sozinha lá, através da radiofonia. Depois, 7h eu tenho que falar com Meva, também através da radiofonia. 7h30 eu tenho escola, eu tenho horário para começar, mas a gente não tem horário para terminar. Eu poderia terminar às 11h30, mas sempre tem alguém que precisa de mais um pouco. Com o meu povo é assim, tem uma hora para começar, mas agora para terminar depende da situação. Por exemplo, eu estou começando a ensinar no nosso cultinho, por exemplo. Daí eu estou começando a ensinar, eu digo, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão. Daí alguém diz: vó, essa semente é uma semente de verdade ou é só um exemplo? Então, daí já o outro também dá a sua própria opinião. E daí vão conversando aqui, conversando ali, e que tipo de semente, qual é melhor, qual não é melhor. E daí a coisa vai para frente. Por isso está tudo escrito aqui, queridos, porque eu não estou habituada a falar assim. A gente vai mais ou menos. Mas, meus queridos, depois tem... Bom, à tarde eu chego em casa, faço uma comidinha para mim, e daí tem que trabalhar, prepara a aula, prepara as palavras que tem que dar, porque é dividido em faixas etárias. Meus amores, então o tempo vai passando, e tem discipulado, e tem aconselhamento, e recebe as mulheres. É por isso que digo que tem que ter umas 48 horas mais ou menos. Quando chega mais ou menos ali por 9h30, eu já entreguei os pontos mesmo. Eu estou muito cansada. Só se houver alguma atividade diferente, ou aconteceu algum problema. Eu estou lembrando da Ceci, desculpe, mas eu estou lembrando da Ceci, a Ceci em trabalho de parto. E ela começou a sentir dores, e o bebê não nascia. Então chegou uma enfermeira da CESAI para ajudar. Ela olhou, ela disse: ixi, isso vai ser para amanhã de manhã ainda.
E daí eu disse, então, já era 22 horas mais ou menos. Eu disse, então eu vou para casa descansar, e fui dormir. Mas aquele bebê, ele resolveu que ele não ia esperar até de manhã. Daí, quando foi logo depois, o bebê estava perto de nascer, e o Joel, que não está aparecendo ali o Joel correu lá em casa para me avisar, porque eu amo ver o bebezinho nascer. E eles correram, o Joel correu e chamou, vó, o bebê está querendo nascer, vem correndo. Nós moramos todos perto, ele não queria alarmar na comunidade, e correu onde estava a Ceci. Ele queria aparar o bebezinho, e o bebezinho nasceu. Ele correu para me contar, vó, por favor acorde, o bebê nasceu. Eu não acordei. Lá pelas 6 horas eu fui ver o bebê, aliás fui ver a Ceci, mas já estava o bebê na rede, e daí eu soube que ele tinha dito, pai, o Josemar quando correu de volta, pai, eu acho que Deus veio e levou a vovó, porque eu estou chamando, ela não está acordando. Eu disse, queridos, o bebê está aqui, então eu vou estar, enquanto os bebês estiverem aqui. Eles têm essa coisa com arrebatamento, eles têm, nossa, eles não sabem como explicar direitinho esse arrebatamento. E Jesus pode, o Deus veio, como ele fala, Deus veio, leva a vovó rápido, e agora piorou, porque ficamos sem a vovó, fica sem bebê. Então, a situação está difícil, mas nós estamos sempre em movimento, o meu povo está sempre correndo para lá e para cá, e eu acho que é com vocês a mesma coisa. De manhã correndo para fazer o café, ajeitar as crianças, o marido indo para o trabalho, muitas das moças aqui trabalham também, o dia inteiro naquela labuta, e cuida de criança, cuida uns dos outros, e tem a responsabilidade do trabalho. Eu acho que tem aposentados aqui que também não ficam parados, tenho certeza que vão arrumar alguma coisa para fazer. Meus queridos, que tempo a gente tem para Deus? Será que no meio dessa correria do dia a dia, será que nós temos separado um tempinho para Deus? Ou somos como Marta e corre de um lado para o outro? Eu sou muito Marta também, e Deus às vezes parece que fala, serva, senta um pouquinho aqui. É isso que Deus quer de nós, um tempo com Deus. Não podemos deixar de lado. Eu não sei qual é a vida dos irmãos, eu não conheço assim pessoalmente todos, eu não sei se vocês têm o hábito, e o hábito do cultinho doméstico, que parece que está indo não sei para onde, que é tão necessário, como o irmão falou, incutir desde cedo os princípios da palavra de Deus na cabecinha daquelas crianças. Percorria Jesus, estava sempre em movimento. Aqui no versículo nós temos uns 4 verbos mais ou menos, e queridos, mas nós não vamos conversar sobre todos eles, só eu quero dizer que Jesus estava sempre em movimento, e ele via as coisas. Vendo ele as multidões, compadeceu-se. Lá em Marcos também nós temos alguma coisa semelhante. Marcos conta que eles trabalhavam tanto, mas tanto, e o povo ia, e o povo vinha, eles não tinham nem tempo para comer. Deus disse, vamos ficar um pouco repousando num lugar à parte, no deserto. E os discípulos, eu acho que ficaram muito felizes, porque não tinham essa oportunidade de estar tão perto de Jesus, e eles estavam contentes, e pegaram a canoa, que também era a condução deles, e desceram ou subiram o rio, atravessaram, não sei, foram para um lugar deserto, mas o povo, diz Marcos, tinha visto quando Jesus foi, e ele correu de todos os lugares, correu a pé, e quando Jesus está desembarcando, ele viu as multidões e compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Meu povo está aflito e exausto, lutando contra o mal,
contra os demônios, contudo, para eles são espíritos maus, que eles não podem sair sozinhos à noite, porque essa é a hora que os espíritos acordam. Então, tudo tem que ter um cuidado. Outra vez as meninas estavam comigo, passou uma Helena e bateu e disse: não saiam agora, eu estou ouvindo o tropel de Odosha, que são os demônios de Karushava. Eles estão presos nas garras de Satanás, estão sem forças para sair. Sai um, o outro, mas mesmo que se convertam ao Senhor, eles passam pelo ritual do açoite de purificação. Mas Jesus disse, mas aqui Mateus diz, vendo as multidões. Marcos diz, viu as multidões e compadeceu-se delas. Não só meu povo vive nesse desespero, nessa busca de Deus, como judeus sem entendimento. Os jovens desgarrados, são drogas, nem vocês sabem mais do que eu isso. Cultos estranhos acontecendo de gente com sede da palavra de Deus. Meus queridos, se no passado Deus tivesse dito, serva, o que tu tens na mão? Eu teria dito um giz, Senhor, porque eu uso a escola como ponte. O giz é um ferramenta para levar as pessoas ao conhecimento de Jesus. Onde o missionário não entra, a professora entra, o médico entra, o dentista entra, até os marceneiros, até os que trabalham com motores, tem uma profissão, entra. O missionário está muito difícil. A gente está lá naquela região, mais ou menos ilegal, porque o governo não tem ninguém para pôr no nosso lugar. Se você, alguém aqui dos meus queridos, tem esse desejo no coração de missões e de sair, queridos, faça uma profissão, trabalhe se forme em enfermagem ou qualquer coisa. Vai ser mais fácil para entrar, não só aqui no Brasil, quanto também na África, ou na China, ou na Índia, onde quiserem entrar. Precisa uma profissão, porque você vai entrar com uma profissão, porque se você colocar missionário, você não vai entrar. Eu entrei para trabalhar com o meu povo, porque eu sou professora, e eles precisavam de uma professora. E aonde eu vou, então, eu abro uma escola, ensino a ler, precisei fazer uma gramática, precisei fazer uma cartilha com os equanas, para ensinar o equana, mas agora eu já tenho os meus meninos formados, e muitos formados em pedagogia também, na área de educação e saúde. Então, meus queridos, Jesus se compadecia quando ele olhava. Eu não preciso ir lá para ver só o desespero das pessoas, vocês estão aqui. Então, eu não sei como vocês fazem, meus amados, mas quem sabe pode usar o ambiente do trabalho, o âmbito social de vocês, familiar, como um campo missionário. A família, o trabalho, os amigos, os programas, um campo de trabalho, um campo missionário, rico, meus amados. Há algum tempo atrás, aqui nessa igreja, à noite, uma irmãzinha chegou para mim, e a irmãzinha disse, sabe, Jandira, eu também sou missionária, eu sou missionária de Portão. Eu disse, é mesmo, irmã? É sim, eu fico no meu portão, cada um que passa, eu converso, eu falo de Jesus e dou meus folhetos. Eu vou dando meus folhetos. Que lindo! Não sei o pensamento de vocês, por certo já estão trabalhando, essa igreja é uma igreja missionária.
porque não é só eu, são vários outros que vocês, com os seus dízimos, suas ofertas, estão sustentando o trabalho. Mas, queridos, pense, os jovens, vocês querem ficar parecido com o grupo, não é? Então, às vezes, aí é que está a dificuldade e nós temos que ser diferentes. Jesus olhava com compaixão, ele via as necessidades das pessoas. Meus queridos, vamos nos compadecer, porque não é só meu povo que está aflito e exausto, caminhando como ovelhas sem pastor. Aqui por a gente passa, aqui em Marília, na avenida onde vocês moram, no bairro onde vocês passarem, o povo está aflito, buscando Deus, eles têm sede, fome de Deus, mas sem entendimento, meus queridos. Precisa de nós para mostrar o caminho, meus queridos. Falamos sobre sementes há pouco, e eu lembro de uma coisa tão maravilhosa que Deus fez conosco. Deus plantou uma semente de escolha dentro do nosso coração. E nós podemos fazer algumas escolhas, algumas não. A gente não escolhe a cor dos olhos, eu não escolho se sou morena, sou loira, ou a família onde eu vou nascer, os meus irmãos, né? Se são naturais, eu não escolho, mas há muitas coisas que a gente escolhe, né? Que cor que tu gostas? Eu já vou no azul, rápido, o meu olho vai no azul, é impressionante. Ou se gosta de uma comida, da outra comida, é fácil de fazer, mas há uma escolha que tem consequência eterna. Então, eu espero que cada um de nós que está aqui nesta igreja, hoje de manhã, já tenha feito a sua escolha de onde vai passar a eternidade, porque Deus vai honrar essa escolha. Oremos, meus queridos, para que a paixão pelas almas se desenvolva em nós. Precisamos desenvolver em nós a compaixão que Jesus sentia ao ver as multidões, ou pelo menos ao ver só uma pessoa. O amor de Deus já foi derramado em nós, só precisamos usá-lo. Às vezes você é tímida, eu sou muito tímida, negócio de conversar de repente com uma pessoa que eu não conheço. Talvez você também seja, então eu oro, Deus, abre a porta, abre. Enquanto eu estou com um taxista, por exemplo, ou estou com alguém, ou alguém junto de mim numa fila, abre, Deus, abre a porta, a oportunidade. Vamos fazer isso, queridos, porque Deus disse assim, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Deus está precisando de missionários, Deus está precisando de pessoas, e Deus está precisando de você, nem sempre indo para bem longe. Ali no teu lugar, Deus, eu tenho certeza, Ele está precisando de você, tanto quanto Ele precisa de mim. E disse Jesus, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Pastor Sede fala que o desafio do tamanho e o custo pessoal da seara é grande, mas o Senhor Jesus nos dá a responsabilidade de orar, pedindo ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, a seara de Deus. E para esse tipo de trabalhadores é necessário uma vocação divina, diz o pastor Shed. Aqueles que vão trabalhar lá no meio dos indígenas que não falam uma palavra em português, ou aqueles que vão para a África ou outros lugares, precisa de uma vocação divina. Aqui tem a palavra no grego, que eu nem vou ler essa palavra no grego aqui, que vai sair errada, faltar, eu acho que o pastor Guto aqui. Então, ele diz assim, porque no grego essa palavra mande dá a ideia de lançar para fora, dá uma ideia de expulsar, de mandar com energia, dá a ideia da dinâmica
e da urgência da missão cristã. Nós podemos apressar a vinda do Senhor Jesus, porque todos têm que ouvir, e então Jesus virá, e podemos apressar essa vinda, diz a palavra do Senhor. Eu gosto de trabalhar com o pastor Gilberto. Ele faz uns projetos de um mês assim, uns projetos de evangelismo meio relâmpago, o pastor Gilberto da PEC, e ele faz pelo interior do país, e eu de vez em quando trabalho com ele também assim. E em 2000, eu tive o privilégio de participar do projeto que ele chamou de Odisseia no Amazonas. Daí eu fui escalada com mais 5 meninas, eram muitos, né? E fomos divididos em equipes, e a minha equipe era mais 5 meninas comigo. E nós íamos evangelizar os muras, de fala portuguesa. Claro, quando a gente trabalha assim, nessas regiões com indígenas, tem que falar português, porque a gente não tem tempo de aprender a língua. Então, nós iríamos a um lugarejo chamado Altazes, a sede da comunidade Mura. O resto, a maior parte do povo, morava ao longo do rio Madeira, em casas flutuantes, muito distantes umas das outras. Nós viajamos mais de 12 horas em um barco, para chegar até Altazes, onde o pastor, que ia ser o líder da equipe, estava nos esperando. E naquela primeira semana, a gente trabalhou dentro da aldeia ali, da vila, e todas as pessoas foram evangelizadas. E muitas pessoas ali receberam Jesus como Salvador, muitos idosos. Eu marquei na minha Bíblia o nominho para estar orando por eles. E então depois, 3 semanas, a gente começou a trabalhar pelo rio, no Rio Madeira. Era tempo de chuva, com capa, capuz, salva-vidas, né? Eu não sei, um colete salva-vidas. Chovia, mas chovia muito. E aquela chuva achava sempre algum lugar para entrar. E depois o sol saía, rachando. A gente saía ainda no escuro e voltava no pôr do sol. 3 semanas. Jovens, velhos, crianças receberam Jesus como Salvador naquelas casas espalhadas. Sabe, queridos, o Senhor diz: rogai. É um imperativo, orai. Puxa, a gente orou, a gente chorou diante de Deus, a gente suplicou por salvação por aquele povo tão sofrido, tão isolado. E o Senhor ouviu, o Senhor respondeu, pessoas foram salvas. E agora? O que fazer com eles? Tudo que tínhamos eram alguns folhetos para deixar na mão. E daí chora também, para que Deus mande trabalhador para a sua seara. Ribeirinhos e os que moram nas flutuantes, na região do Amazonas, na região do Pará, na região do Amapá, na região do Acre. Eu fico com esses Acre e Amapá na minha cabeça. Eles precisam de nós, precisam de vocês, e precisam de obreiros. Eles precisam de missionários que fiquem, que ensine, que ajude, que dê crescimento para eles, meus queridos. No último dia, fizemos um culto na vila mesmo. E tinha uma sala, nós nos reunimos, e tinha muita gente, veio muita gente mesmo, não só dali, foi feito convite, como de algumas casas não tão longes. Eu não sei porquê, mas o pastor, ele me escolheu, eu devia levar a palavra. E eu fico preocupada com isso. Mas ele disse: és tu. Então fui eu. E ele disse: faz um apelo. E eu pensei: não posso, porque eu não costumo fazer um apelo. Imagine, o meu trabalho é pessoal, é corpo a corpo, assim, é individual. E meus queridos, mas ele disse: faça. Então eu fiz. Vocês precisavam ver, meus queridos, parecia uma onda, adultos, jovens, crianças vindo para frente. Eu tomei um susto, eu me assustei.
Eu pensei, não entenderam. Não entenderam. Daí expliquei novamente o plano da salvação que a PEC usa. Ninguém foi sentar, todos ficaram ali. Então o pastor me acalmou e o pastor levou para outra salinha que tinha para conversar com eles, anotar o nome e fazer alguma programação. Ai, Pai. Nossa, Jesus, estou há tanto tempo com o meu povo. E realmente, como Apolo fala, não é Apolo, é o Paulo. Um plantou, o outro regou, o outro colheu. E eu estou lá com o meu povo. Eu estou plantando e rego também. A colheita é só assim, um punhadinho aqui, um punhadinho ali, mais um aqui. Graças a Deus pelos meus velhinhos que já estão cantando com Jesus, pelo menos isso é um alívio muito grande. E de repente ali, aqueles corações se alargaram, queridos. Será alguém veio antes e plantou? Eu tive uns minutos com eles. Que maravilha a operação do Espírito Santo. Deus é maravilhoso, meus queridos. Eu fico, Deus, onde está a colheita? E Deus bate no meu ombro, semeia, serva, semeia. E eu estou semeando. Então eu vou semeando, não sei por quanto tempo. Mas a colheita virá. Bem grande, vai dar uma explosão no meio Iaquana, porque todos que são adultos crescendo ouviram falar de Jesus. Então a Bíblia diz que a palavra não vai voltar sozinha, não vai voltar vazia. Ela vai fazer o que apraz a Deus. E o que apraz a Deus? A salvação. Por isso vai haver uma grande colheita ali. Eu não vou ver. Por certo, eu estou com 83 anos. Só se de repente há um milagre, de repente dá uma explosão. Quem sabe vai acontecer igual ao Altazes. Não é verdade, meus queridos? Mas Deus é bom. Eu tenho muita alegria no trabalho. Temos sofrimentos, mas muitas vitórias. E sem luta, a gente não conhece vitória. Você nem ia saber o que seria vitória. Mas, meus amores, abram o coração. Dilatem o coração. Peçam para o Senhor dar essa empatia de você conhecer quem está com problema. Faça do seu lugar onde você mora, onde você trabalha, o seu campo missionário, e o Senhor vai estar com você. Porque Deus, como foi recordado aqui, eu estou convosco até a consumação dos séculos. Muito grata, irmãos. Muito obrigada pela ajuda para o trabalho. Muito obrigada pelos irmãos que têm orado pelo trabalho. E orem pelo meu povo, para que eles possam, de repente, receber a luz e se voltarem para Deus através de Jesus. Amém. Obrigada. E ela ainda fala obrigado. Estava sentado ali perto do irmão Marcelo. E pode deixar. É isso. A única palavra que saiu, na verdade, no meu coração não saía, mas saiu da boca dele. Constrange, não constrange? Ouvir essa mulher o tempo todo dizendo: meu povo, meu povo, meu povo, é o meu povo.
se nós pudermos olhar para a nossa cidade e dizer: meu povo, nós vamos ver, nós vamos nos compadecer e nós vamos servir. E nós vamos pregar o Evangelho e nós vamos ver gente se convertendo. Acho que nós podemos fazer isso. Eu creio que nós podemos fazer isso. Apenas olhar para o Senhor que nos chamou e que um dia essa semente foi plantada no nosso coração. Se nós olharmos para Ele e dissermos: Senhor, eis-me aqui, o resto Ele faz. Eu queria pedir para você se colocar em pé, por favor. Que você estenda as tuas mãos na direção dessa gigante. Porque é uma gigante, queridos. Estende a tua mão, por favor. Que precioso, Jesus. Que precioso o tempo que o Senhor nos deu. Eu tomo novamente as palavras do irmão Marcelo. Eu estou constrangido diante de Ti. Por favor, revigora no coração de todos nós, de toda a Tua igreja. Revigora essa fé viva, que sabe olhar para a nossa cidade, por onde nós andamos, e que verdadeiramente nós tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir o grito das pessoas que nos cercam, assim como ela vê com o seu povo, nós possamos ver o nosso povo e nos compadecermos deles e anunciarmos o Teu Evangelho. Como igreja, nós queremos abençoar a irmã Jandira. E uma coisa eu quero pedir ao Senhor: deixa ela ver a colheita. Deixa ela ver a colheita. Deixa ela colher. Por favor, deixa ela colher os frutos de tudo aquilo que ela tem semeado, que outros também semearam, mas que o povo equano seja a colheita dela. Obrigado por ter trazido ela até nós, e de uma forma tão profunda atingir o nosso coração. Nós te bendizemos e te agradecemos por esse presente, no nome de Jesus.